Boa noite, começa agora o Consultor Terra Viva, um mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. O programa de hoje é especial sobre etanol. A partir de hoje, toda terça-feira, o Consultor Terra Viva vai discutir esse assunto. Vamos falar sobre a falta de incentivo do governo, energia limpa produzida pelo etanol e o sequestro de carbono pela lavoura canavieira, entre outros temas, além de mostrar uma série de reportagens e receber ao vivo, aqui no estúdio, especialistas e lideranças do setor. Nosso convidado hoje é o presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o Caio. E vamos saber também como ficaram os mercados hoje, nesta terça-feira, com o Silmar Milho. Boa noite, Silmar. Boa noite, Tobias. Boa noite, amigos do Terra Viva. Tobias, essa terça-feira foi um dia de pressão da taxa do dólar lá fora, em função de notícias não muito boas da economia, que acabaram interferindo e fazendo com que as bolsas de valores fechassem em baixa nos pregões internacionais dessa terça-feira. Inclusive o petróleo também em baixa na terça-feira, acabou pressionando alguns mercados de commodities agrícolas, que em função disso fecharam um dia com um movimento de baixa, basicamente por realização de lucros. Foi o caso da soja, por exemplo. A soja teve bons saltos de preço nos últimos dias, na sexta-feira e na segunda-feira, em função daquele relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Hoje, dia de realização de lucros, com a soja cedendo 0,4% na Bolsa de Chicago. Nós estamos vendo o nosso quadrinho aqui, com a movimentação dos preços. E o milho, ao contrário, o milho ontem tinha caído um pouquinho, hoje deu uma pequena recuperada, mas foi um dia, Tobias, sem grandes oscilações fortes nos mercados. Nós tivemos apenas uma oscilação um pouco mais fora do comum, que foi a do próprio açúcar, que é um dos nossos assuntos dessa terça-feira, nosso programa especial de hoje. O açúcar cedendo hoje, tinha subido ultimamente, cedeu hoje 1,3% na Bolsa de Nova York. Mas um dia sem grandes novidades, talvez, a não ser essa da pressão do dólar mais forte lá fora, em função de notícias negativas sobre a economia, tanto do lado europeu como também da economia norte-americana, com anúncios, por exemplo, do Banco Central americano, que não foram bem recebidos pelo mercado internacional e acabaram pressionando também os mercados de commodities agrícolas. Estou sendo breve hoje, talvez porque o programa hoje é especial, portanto não vamos falar muito dos mercados e vamos acompanhar isso ao longo do nosso programa aqui, com um destaque maior, então, para o etanol, para o setor sucroenergético brasileiro, que é a nossa pauta do dia. É isso aí, Silmar. Amanhã a gente retoma mais mercado de grãos. Vamos falar agora sobre etanol. Nosso convidado hoje é Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, presidente da consultoria Canaplan e também presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, obrigado pela sua presença, embora a gente tenha te chamado aqui para discutir etanol e que não é um assunto muito saboroso nos dias de hoje. Não é mesmo, Caio? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Se você pensar em aguardente, é bem saboroso. Pois é, mas não é aguardente que a gente vai falar hoje, né? Caio, gostaria que você acompanhasse com a gente uma reportagem que a gente produziu aqui no Terra Viva sobre essa crise que o setor do etanol está vivendo. Uma atividade considerada de risco hoje, falta política de incentivo para o setor, a composição de preço deixa a gasolina mais competitiva e até mesmo a produção da matéria-prima, a cana-de-açúcar, está comprometida com a baixa porcentagem de reforma anual dos canaviais. A partir de hoje, o canal Terra Viva passa a produzir semanalmente uma discussão específica para entender o setor de etanol. Acompanhe a primeira reportagem da série. A área ocupada com cana no Brasil é de aproximadamente 7.780.000 hectares, o que corresponde a pouco mais de 2% de todas as terras agricultáveis do país. Para a safra 2012-2013, a estimativa de moagem é na casa dos 586 milhões de toneladas de cana. O Brasil tem 444 usinas que devem produzir 23 bilhões de litros de etanol, dos quais 9 bilhões de litros de anidro usados para compor os 20% na gasolina e 14 bilhões de litros de etanol hidratado para os veículos flex. Os números parecem grandes, mas não o suficiente para as necessidades de um mercado que cresce a cada ano. Em 2011, foram produzidos 2.800.000 veículos flex. A frota nacional já bate os 13 milhões de veículos. O maior problema é a falta de competitividade do etanol diante da gasolina.
Com a grande presença dos motores flex na nossa frota de veículos, a grande diferença está aqui no posto de combustível, na bomba. A diferença de preço entre o etanol e a gasolina. Qual será a vantagem de cada combustível? Qual a opção sua no momento, etanol ou gasolina? Etanol. Por quê? Que ele é mais barato, em torno de uns 40% a 45% mais barato que a gasolina. E o carro, como o carro é um carro econômico, compensa abastecer com álcool. Gasolina. Por quê? Porque o carro anda melhor e está compensando financeiramente abastecer com a gasolina. Quem que te falou que está compensando financeiramente? Meu marido, que ele é economista, ele disse isso, então eu vou na onda. Hoje, a Petrobras compra a gasolina por cerca de R$ 1,33 o litro e repassa para o distribuidor a R$ 1,18. Ou seja, a estatal paga do próprio bolso 15 centavos por litro. Somando os impostos federais e estaduais, o frete e a margem de lucro do posto, a gasolina sai, em média, a R$ 2,62 para o consumidor final. No caso do etanol, a usina registra um custo de produção de R$ 1,20 o litro. Ao incluir os impostos, os fretes e a margem de lucro, esse litro de etanol sai por R$ 1,85 para o consumidor final. Considerando que o etanol tem 70% da capacidade energética da gasolina, se chega, enfim, a uma conta preocupante. Não vale a pena hoje abastecer com etanol em nenhum estado do país, como confirma uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo sobre o preço dos combustíveis divulgada no final de março. A gasolina agora registra preço médio de R$ 2,74. Para o etanol, a pesquisa registra preço médio de R$ 2,09. Não dá para se dizer que o preço é flexível, né? Como acontece no mercado internacional, quando a paridade energética do etanol bate 70% do preço da gasolina, o consumidor deixa de consumir o etanol e passa a consumir a gasolina C. Isso faz com que você tenha um teto de preço para o etanol. E foi essa falta de competitividade que fez com que a produção de cana-de-açúcar reduzisse drasticamente. O analista Arnaldo Correia, especialista de mercado do etanol, explica que a indústria automobilística, representada por 85% dos carros flex, cresceu de 5% a 8% nos últimos 6 anos, contra uma média de crescimento de apenas 2% da produção de cana-de-açúcar. Isso significa que, para atender essa demanda adicional de veículos, são necessários 3 bilhões de litros de combustíveis. E se hoje o preço da gasolina agrada ao consumidor, num futuro próximo ele poderá pagar uma conta muito maior para que o mercado de combustíveis seja suprido. Esses 3 bilhões, eles têm as seguintes alternativas. Ou ele vem da cana, mas para isso eu preciso produzir. Para produzir eu preciso de transparência. Transparência significa mudar o status quo aí, mudar a situação atual. Ou eu trago o etanol de milho, ou eu trago gasolina. Porque se o consumidor não vai usar o etanol, porque está caro, ele vai para a gasolina. A gasolina, a estatal do petróleo, tem que importar essa gasolina. E a importação dessa gasolina vai ser num preço muito maior do que é o etanol. Então nós estamos numa situação, uma enroscada, que eu não sei como é que o governo vai se sair dessa, em que ele segura o preço da gasolina por razões fiscais, de controle de inflação, ou seja lá quais forem, e ele está matando o setor. Quando eu digo matar o setor, parece que é apenas um eufemismo, ou apenas uma maneira de se expressar. Não, ele vai matar o setor. Se não houver uma mudança na política de combustível do governo, você vai matar o setor, porque não tem como você produzir etanol nas condições que nós temos atualmente. Está se tornando inviável. Por quê? Nós estamos atrelados ao preço da gasolina. Um absurdo. Gasolina é um produto que vem de origem fóssil, nós temos que importar, nós estamos subsidiando praticamente a Petrobras, que importa aí um petróleo bruto a $120 e está vendendo a 70 no nosso mercado. Quem somos nós? Que política louca é essa? Para o empresário que investe no setor, a situação é mais preocupante. Com essa manipulação do preço da gasolina, isso está afastando
todos os investidores do mundo do etanol, do investimento no etanol e do investimento na Petrobras para desenvolver com mais velocidade o pré-sal. Porque nenhuma empresa que manipule seus preços, nenhum investidor vai querer estar apostando nessa empresa. Se houver planejamento e visibilidade de preços, transparência, o investidor poderá vir aqui e construir uma usina. Nós tivemos grupos estrangeiros que vieram para o Brasil recentemente e estão pensando seriamente em voltar. Por quê? Porque não sabem qual é a política de combustível. Ninguém sabe qual é a política. Ninguém sabe o que a ANP pode trazer amanhã de surpresa. Então, me diga, quem é que vai botar dinheiro num negócio que não sabe não sabe nem qual é o preço? Está na hora do Brasil acordar que o etanol é nosso e nós estamos perdendo espaço para os Estados Unidos. Muito bem falado aí pelo Arnaldo Bortoleto. Precisa acordar e já deveria ter acordado faz tempo. Quero agradecer a equipe da Datagro, do Dr. Plínio Nastari, pelos dados iniciais de projeção aí de safra e produção que a gente mostrou nesta reportagem especial. Caio, como é que você pensa, qual a sua avaliação desse atual momento que o Brasil vive na produção de etanol? Bem, é muito interessante, as entrevistas foram nos pontos-chave, digamos assim, da transição que nós estamos vivendo. Lembrem-se, em 2006, é muito interessante isso, entre 2005 e 2006, os Estados Unidos tiraram o MTBE da gasolina, abriu um mercado espetacular, nós exportamos mais de 5 bilhões de litros de álcool aquele ano. Houve um estímulo muito grande para a expansão, nós expandimos, vieram empresas de fora, grande expansão, grandes plantios, veio a crise de 2008, falta de crédito, muita gente que tinha feito o plantio de cana-de-açúcar não tinha feito o investimento da indústria, que inclusive não saíram os recursos, portanto nós passamos a ter cana sobrando há alguns anos, a falta de investimentos de crédito no canavial derrubou a produtividade de um nível inacreditável. Quando eu comecei a trabalhar com cana-de-açúcar, a produtividade já era maior do que nós estamos colhendo hoje, e já faz algumas safras. Isso tudo leva a uma transição no qual, sem dúvida alguma, o ator mais importante agora é a clareza do que o Brasil quer da chamada matriz energética. Nós temos uma dose, digamos, enorme de possibilidades de fazer energia elétrica de bagaço que não está sendo utilizado porque não há uma política de preços condizentes, e nós temos uma transição a fazer para recuperar a produtividade. Se não há clareza nisso, a gente vai demorar muito mais para recuperar. Ô Caio, eu entrevistei essa semana uma alemã e ela deixou claro para a gente aqui, né, qual a política da União Europeia com relação à bioenergia. E tem uma norma lá, uma lei da União Europeia, onde até 2020, 20% da energia produzida na União Europeia vai ter que ser de fontes renováveis. Então eles têm esse pacto e os governos, pelo menos o governo da Alemanha, garante preço durante 20 anos. Você falou agora há pouco sobre o etanol, né? Que precisa ter mais clareza. O Arnaldo Correia falou em transparência. Como que a gente busca isso? O setor está buscando esse entendimento? O setor está organizado para batalhar para que haja essa transparência, essa clareza? É muito interessante sua pergunta, muito objetiva. O setor vem passando também por uma transição muito grande. Nós tínhamos até 5, 6 anos atrás, 100% do capital era nacional. Nós temos agora grandes grupos, um processo de consolidação em andamento muito forte. Nós já temos cerca de 35% do capital é capital externo, capital estrangeiro, investido aqui. Nós temos algumas questões que são fora da agenda, digamos, de cana-de-açúcar, mas que amedrontam a vinda do capital, como, por exemplo, a questão da terra para estrangeiros. É uma questão que a BAG se preocupa tremendamente. A gente enfiou a cabeça no chão igual avestruz e não consegue tirar de lá. É uma discussão que não vinga e esse capital está esperando para vir para cá de uma forma geral, não apenas em cana-de-açúcar. Mas voltando à cana-de-açúcar, é muito claro que nós temos dois produtos extremamente oportunos do ponto de vista energético, que são as fibras da cana, que produzem energia elétrica de uma forma extraordinária, a um custo de produção muito bom. E nós temos o etanol, que teve custos de produção que subiram muito, principalmente pela queda da produtividade. Nós saímos de produtividades de 87 toneladas por hectare para 68 toneladas por hectare.
Portanto, há obviamente a questão do câmbio, há obviamente a questão dos custos de mão de obra que sobem muito, mas o principal fator é realmente a queda da produtividade. E a queda da produtividade, pelos fatores que eu falei anteriormente, principalmente depois da crise de 2008, coincidiu com uma indefinição do governo do que quer fazer com a sua matriz energética. Tem uma discussão aí que essa é mais premente, mais urgente, além das grandes questões estruturais que estão por trás disso, que é a questão da tributação diferenciada em termos de gasolina em relação ao etanol. Como é que se desata esse nó específico que é de curto prazo? Pode ser um fôlego de curto prazo que pode ajudar a buscar soluções estruturais que são fundamentais. É interessante, porque quem criou esse nó foi o próprio governo, ou seja, ele criou a solução, e aí eu sempre me lembro da frase, quem pariu Mateus que o embale, né? Na verdade, quando nós criamos a CID, que era um imposto que se chama Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, sobre a gasolina, que era de 14%, justamente para poder liberalizar, ou seja, desregulamentar de uma vez o setor de cana-de-açúcar e de etanol. Era 14%. Desde 2006 até hoje, não houve nenhuma mudança no preço da gasolina ao consumidor e o governo foi reduzindo o imposto. Hoje é 2,6%. Se nós somarmos os impostos, a gasolina tem um peso de 34%, o etanol de 31%, ou seja, o etanol paga o mesmo imposto da gasolina. Então, todas as externalidades positivas, que é a questão da poluição local, que é a questão da poluição global, né, da questão do CO2, todos esses aspectos viram nada, quer dizer, então o questionamento lá de fora, né, do capital externo é, o Brasil realmente continua com um plano digamos, o Brasil continua a ser um exemplo para a Alemanha ou para os Estados Unidos, ou as coisas estão mudando? Exato. Agora, uma questão, como é que a gente chegou a isso? É perda de poder, de força política do setor? Por exemplo, era um setor que pertencia, estava vinculado ao Ministério da Agricultura, quer dizer, etanol, assim como açúcar e a própria cana, eram setores vinculados ao Ministério da Agricultura. De repente, a parte do biocombustível passa para o Ministério de Minas e Energia, ou seja, sai do terreno agrícola. Isso ajudou a enfraquecer as demandas do setor, essa divisão de produtos? O encantamento com o pré-sal também ajudou? São dois pontos fundamentais. Sem dúvida alguma, o encantamento com o pré-sal foi um fator de uma certa mudança. Nós tínhamos um posicionamento de governo que tínhamos o próprio presidente da República, que era um caixeiro viajante, vendendo o etanol e a política brasileira renovável para os outros países. De repente, a gente começa a falar de pré-sal e o agronegócio não está mais na pauta, digamos, de grande prioridade nacional. Se nós olharmos os resultados todos, os resultados da balança, a questão de emprego, etc., a gente chega à conclusão que pelo menos 40% do PIB tem a ver com o agronegócio. Dentro do agronegócio, a gente olha alguns estados. Olhemos São Paulo, por exemplo. São Paulo, a cana-de-açúcar é 60% da produção nacional, está em São Paulo. E é a principal cultura em São Paulo. Portanto, na medida em que não há uma política muito clara federal para a questão dos impostos, a gente vê dois grandes lados da história de imposto. Eu estava comentando a questão da CID e o impacto da gasolina. Vejam, há um imposto estadual chamado ICMS, que o governador Alckmin, com sabedoria e valorizando realmente a energia renovável, colocou o ICMS do álcool a 12%, contra o ICMS da gasolina a 25%. Outros estados não fazem o mesmo. Não há, digamos, ninguém que consiga mudar todos os estados ao mesmo tempo, porque isso é uma definição do CONFAS, e se um estado for contra, não muda essa regra. Aí a gente começa a criar, digamos, nichos que têm consumo, outros que não têm. No entanto, a gente olha, 84%, 85% de vendas de carros são carros flexíveis. Fazer um carro flexível para consumir gasolina não é, obviamente, sob a ótica ambiental e social, uma coisa inteligente. E a gente começa a imaginar o que é que tem por trás disso, ou seja, por que é que o governo federal continua a projetar para 2020 uma produção excepcional de cana, se a gente não cria a base desde agora? É uma pergunta que fica no ar. Ô, Caio, você deixou no ar aí no bloco anterior uma série de perguntas, né? Mas como que a gente chega a uma solução para essa crise do etanol? Será que tem como a gente retomar essa força pelos biocombustíveis aqui no nosso país? Chimás, quer complementar
esse raciocínio? Não, acho que no mesmo rumo, aí, em função até da diversidade de interesses hoje, interesses às vezes até conflitantes, se é possível haver um consenso novo aí, depois de toda essa mudança, entrada de capital estrangeiro, de outros setores, fora do setor canavieiro, setor de grãos, setor das próprias petroleiras entrando nesse setor, como é que é possível voltar a esse consenso em busca desses resultados que o próprio Tobias aí está perguntando com saídas? Olha, vocês tocam no o calcanhar de Aquiles das indefinições, né? Nós temos uma única saída, ao meu ver, e a saída não é uma saída do lado privado somente ou uma saída do lado governamental somente. Nós realmente vamos ter que examinar a cadeia produtiva toda, nós vamos ter que fazer alguma coisa que o atual governador Alckmin, quando vice-governador do governador Covas, realizou efetivamente. São Paulo comandou uma grande tarefa, uma força-tarefa, trazendo os trabalhadores dos vários setores, trazendo os fornecedores de cana, os industriais, o pessoal de insumos, todos os políticos representativos daqui do estado de São Paulo, e fez uma grande movimentação caracterizando a necessidade de governo e setor privado juntos tratarem de definir metas e, em cima das metas ou sobre as metas, os meios para atingi-las. Sem dúvida alguma, nós sabemos que as metas são ditas todo dia, mas não há os meios para atingir as metas. Quais são os meios? Não é apenas o capital, mas é principalmente políticas transparentes de muito bom senso. O produtor saber que vai produzir alguma coisa que vai dar a ele um mínimo de rentabilidade para que ele possa conviver por 6 anos com isso. Quer dizer, quando alguém planta cana-de-açúcar, fica 6 anos com ela. Como diz o doutor Roberto Rodrigues, falta estratégia? Falta estratégia, vamos dizer assim, falta planejamento estratégico, falta integração, falta diálogo. Eu não tenho visto diálogo do setor produtivo com o governo. É lamentável, porque o governo fala coisas diferentes e o setor privado está esperando alguma coisa nova. Uma pergunta final, estamos no finalzinho do nosso programa. Nós temos aí as vésperas da Rio+20. Agora, daqui a 2 meses, mês de junho, o Brasil cedia esse grande encontro internacional da ONU, que vai falar sobre sustentabilidade. O que nós vamos apresentar lá? O pré-sal ou a retomada do nosso programa do biocombustível? Só falta a gente apresentar o pré-sal como grande ponto da nossa política econômico, social e ambiental, né? De fato, nós temos os grandes exemplos que o Brasil tem, estão todos hoje, do ponto de vista ambiental, baseados na nossa tecnologia tropical. Então, nós temos casos como o etanol, nós temos o caso da pecuária, digamos, com lavoura e floresta, nós temos o caso do plantio direto. Esses são casos excepcionais. Eu espero que o governo entenda e que nos procure mais para que a gente possa preparar isso tudo para Rio+20. Caio, para a gente arrematar aqui, as suas considerações finais, valeu a gente ter aberto essa discussão aqui no Terra Viva? Olha, elogio muito vocês. Acho que nós temos um problema grave de imagem. O agronegócio, de uma forma geral, precisa desse apoio, principalmente o agronegócio da cana-de-açúcar. A ajuda de vocês vai ser muito importante para sensibilizar a todos. Perfeito. Caio, brigadão então pela sua participação, viu? Eu sei que é difícil você se locomover, São Paulo é muito difícil. Eu agradeço em nome de toda a equipe aqui do Terra Viva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado, um abraço para você, Caio, para a sua equipe e boa noite. Boa noite, muito obrigado, estamos à disposição, sempre. Perfeito. Boa noite, obrigado. Silmar, boa noite. Boa noite, Tobias. Boa noite, Caio. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado aos nossos telespectadores. E amanhã estamos de volta aqui no Consultor Terra Viva a partir das 8 da noite. Até lá. É isso aí. Na próxima terça-feira a gente continua discutindo essa questão da produção do etanol. Vamos ver o lado do produtor. Como é que está essa necessidade aí de renovação dos canaviais, um dinheiro que o produtor não tem. Então, próxima terça-feira a gente discute produção de cana no campo. E a nossa homenagem hoje aqui no programa é para todos os produtores de cana-de-açúcar desse nosso Brasil, alguns com tradição de 400 anos de produção de cana aqui no nosso país. Um abraço para todo mundo, até amanhã às 8 da noite.